Olá, seja bem-vindo ao Guia do Islã Capixaba. Esse é um podcast que faz parte do projeto O Livro do Islã Capixaba e é realizado com recursos do Funcultura e Secretaria da Cultura do Estado do Espírito Santo. Um salve para você que nos ouve, você que nos acompanha. Esse é o segundo episódio de 3 do nosso Guia do Islã Capixaba podcast. Hoje com um convidado mais que especial, como todos os outros. Estou aqui com João Martins. João Martins, que é poeta, slammer, tem livro publicado, é um dos fundadores do Islã Chamego, é organizador do Islã ES, enfim. Ele tem muita coisa para contar e eu não quero me estender mais. Temos muita coisa para conversar. Hoje o tema é Islã interescolar e ele é a pessoa mais apropriada para falar sobre isso. João, além de poeta, é professor de língua portuguesa, né? Então está muito ligado na relação entre a escola e o Islã. Conta pra gente quando começou o Islã interescolar, se é possível identificar isso, né? Aqui no estado do Espírito Santo. Então, satisfação poder estar aqui, poder estar compartilhando as ideias e conversar um pouquinho mais sobre o Islã. Sobre o Islã interescolar, o Islã interescolar aqui no Espírito Santo, a gente tem uma primeira edição em 2018, que aconteceu na Biblioteca Estadual, porque em 2017, como o John foi a pessoa que trouxe o Islã para cá e era a pessoa que mais estava antenada nessa questão toda, ele descobriu sobre o Islã interescolar e também começou a realizar algumas ações aqui. E aí em 2017 ele acabou levando uma poeta que foi a Júlia para poder participar do brasileiro, né, do interescolar brasileiro, para poder entender, procurar saber como é que funcionava, como é que acontecia. E aí, em 2018, ele consegue organizar e organiza de fato esse Islã Interescolar Capixaba, que, se não me engano, aconteceu com pelo menos 14 escolas lá na biblioteca municipal. E depois, no ano seguinte, aconteceu de novo. E aí conseguiu ter uma expansão maior, com várias escolas, abrangendo outros municípios, não só da Grande Vitória. Vieram gente também da Serra, de Fundão, de Colatina, de Linhares. Então ele conseguiu expandir um pouco esse pessoal. E aí o Islã Interescolar Capixaba surge assim. A gente teve em 2018, teve em 2019, e aí depois a gente ficou parado um pouquinho infelizmente por causa da pandemia. E aí desde então não aconteceu nenhum outro Islã interescolar, a não ser o interescolar que o Chamego mesmo promoveu, como resultado das ações que a gente tinha realizado em algumas escolas. E aí, só para deixar claro, né, como é que acontece um Islã interescolar? A escola que tiver o interesse de participar precisa realizar pelo menos um Islã dentro da escola, né, fazer uma seletiva, e aí a pessoa que ganha esse Islã dentro da escola está habilitada para poder representar a escola no estadual. E aí, quando é um estadual interescolar, né, são todas as escolas do município, do estado, pode vir quem quiser, e é basicamente assim que funciona. Entendi. João, você como um dos expoentes do Islã Capixaba e também professor da rede pública de ensino, pode falar melhor sobre essa questão. Como o Islã tem contribuído para o desenvolvimento artístico e pessoal dos estudantes? Então, a gente sabe o quão é difícil fazer tanto a população, e principalmente focado nos jovens, nos adolescentes, né, fazer com que eles leiam e com que eles também produzam, né, com que eles escrevam. E aí o Islã ele vem trazendo um fôlego e um ar de reconhecimento para que aquele jovem se sinta pertencente de algum movimento cultural, artístico e literário. Então, o Islã
ele precisa acontecer dentro das escolas para que tenha mais islâmias participando. Porque daqui a um tempo, outras pessoas que participam também do movimento de Islã, a gente vai ter outras prioridades, outras coisas para poder fazer. E aí é dentro da escola que a gente precisa plantar essa semente para que outros poetas surjam, para que outras coisas aconteçam, que outros movimentos também floresçam. Então, o Islã ele consegue adentrar a escola a partir dessa perspectiva de trabalhar tanto a questão literária, também quanto a questão social, do aluno, do jovem, das juventudes, né? E aí trabalhar essa questão social, essa perspectiva de vida, de sonhos, porque o Islã também ele parte desse lugar de dar voz e dar vez a quem nunca foi ouvido. Então, a gente vê e trabalha muito com os adolescentes e sabe o quão é difícil essa jornada, né, da juventude, de se descobrir, de se entender quem é você no mundo. E eu acho que esse processo de escrita vem facilitando ou, pelo menos, mostrando o caminho do que seguir, né? Porque o processo de escrita, além de ser um processo artístico, também é um processo reflexivo. Então, vão gerando todas essas possibilidades. E quais seriam, no caso, os principais temas falados nos poemas apresentados em Islã interescolar? Você consegue, acho assim, que você já deu início a essa conversa, mas pode esclarecer um pouco mais sobre o assunto, aproveitando também o fio da meada, se você tiver alguma recordação de uma participação marcante, de algum islâmico interescolar, alguma coisa nesse sentido. Então, diferentemente dos islãs normais, né, que acontecem, e a gente vê muita presença de um discurso político e social dentro desses islãs, no Islã interescolar a gente também tem a marca, né, discursiva dessa questão social, política, só que a gente vê muito mais a questão da autodescoberta, de se entender quem é você no mundo, de falar e tratar sobre suas crises, sobre seus traumas, sobre seus sonhos, suas expectativas e perspectivas. Porque, como eu comentei, é um momento em que o jovem, que a gente está ali se descobrindo, se reconhecendo quem nós somos no mundo, qual que é o nosso lugar. Então, ele está ali tratando sobre isso. E, às vezes, sobre o porquê escrever. E o partido escrever, principalmente dos jovens dentro da escola, nesse movimento de Islã interescolar, é alguma coisa que surge e para ele poder tratar sobre um sonho, para ele poder tratar sobre um trauma, para que ele realmente consiga desabafar. Então a gente tem diversos relatos nisso, né? Então tem muitas coisas que são marcantes. E até falando aqui agora, só para também me corrigir, em 2022 a gente teve um Islã interescolar, sim, que aconteceu no Sônia Cabral, porque o Chamego também fez um interescolar e depois teve um interescolar de fato também que o John organizou. E aí, esse Islã de 2022, ou 2023, teve a presença de meninos da unidade socioeducativa, que vieram também. E foi televisionado pela TVE, então a gente tem um registro disso. E assim, uma parada que me marcou nesse último Islã interescolar foi que um desses meninos participantes, né, da unidade socioeducativa, ele chegou na semifinal e ele estava super nervoso porque muitas câmeras, muita gente assistindo. E aí ele ficou nervoso, ele travou, ele falou, poxa, não quero mais participar, eu esqueci do que ia falar, tô nervoso, não quero. Mas aí ele virou e perguntou, tipo, eu posso cantar uma música? Pode, essa música é sua? Sim, não é sua, é minha sim. Então beleza, pode cantar. O menino cantou, tipo assim, e deu show. Eu acho que foi o ponto auge daquela edição. Independente de quem ganhou, independente de quem perdeu, eu acho que a cena que realmente ficou marcada nessa última edição foi desse menino. Porque ele cantou um funk e a plateia acompanhou com ele, batendo palma e tudo mais. E as gerentes, né, as secretárias da unidade socioeducativa ficaram tipo assim, nossa, meu Deus, que doideira. E o teatro chorou e aplaudiu. Então foi um momento extremamente marcante, né? E aí, como eu comentei anteriormente, o Islã também surge na perspectiva para esses meninos de reinserir eles na sociedade,
trazendo essas oportunidades, perspectiva de conseguir desabafar, conversar e dialogar sobre esses diversos temas. É interessante sua fala, que vai muito de encontro a conversa que eu tive com a ADM em relação ao o Islã. Não é sobre ganhar, né? Mas, enfim, é sobre fortalecimento, sobre né, se entender, enfim. E tem várias questões que a gente pode abordar, mas ganhar em si a competição, a gente acredita que seja o menos importante, talvez, né? Você citou a palavra competição, pegando esse gancho, a competição, que não é escolar, a competição estadual, no caso, tem muita diferença? Então, quando a gente trabalha nessa perspectiva, principalmente sobre o Islã estadual, são poetas que já estão correndo, participando dos slams e vão, às vezes, mensalmente em cada slam, participa. É uma galera que já está de maneira mais efetiva ali, entende como é que funciona, né? Eu acho que é um outro nível de competição. Porque no Islã interescolar, a gente trabalha com que as pessoas precisam estar, pelo menos, no ensino médio. O que não impossibilita de que um estudante do ensino médio participe do estadual. Porque, inclusive, já até aconteceu de estudantes do ensino médio, né, o IRA, por exemplo, ganhar o interestadual e ir representar o Espírito Santo na competição nacional. Mas aí, a parte interescolar tem um cuidado a mais, né, sobre os poetas que estão ali participando. Porque, às vezes, parte de um processo educacional dentro de um ambiente escolar para um outro espaço. Então, precisa ter um convívio, uma interação, uma troca com os professores, pedagogos, coordenadores que estão ali responsáveis pelo aquele adolescente, pelo aquele jovem, ou até mesmo com os pais, que às vezes está acontecendo alguma coisa e não entende o que está acontecendo e vai questionar, fala, que negócio é esse que meu filho está participando? Porque às vezes entende essa arte como é uma arte marginal periférica, entende como se fosse algo que não é proveitoso, que não é construtivo, né, na vida dele. Então, o interescolar tem essa pegada também um pouco mais educacional. E aí, fazendo até um paralelo, em alguns outros estados, né, o Islã interescolar ele existe dentro de um calendário acadêmico. Diferentemente aqui no Espírito Santo, que a gente ainda não conseguiu, de fato, efetuar isso. Acredito que estamos próximos disso. Mas o estadual tem um gostinho mais de competição muito mais acirrada. E é uma competição diferente. Porque quando é o interescolar, os amigos, os colegas da escola vão em peso. E aí é torcida. É torcida. É torcida, é gente que grita, que leva cartaz. Inclusive, o interescolar que o Chamigo realizou do Sônia Cabral, foram 6 escolas participar e todo mundo foi com caravana. Então, quando eu era poeta da escola que subia no palco, era um gritaria ensurdecedora. E todo mundo ao mesmo tempo que gritava, era gente vaiando, e era cartaz, não sei o quê. Então, tem um outro clima que é um pouco mais amistoso, sabe? Todo mundo tá ali. E independente de quem ganhar, não é a pessoa que ganha. É tipo a escola, né? Porque ele volta como se ele tivesse ganhado uma competição estadual de futsal, de vôlei, né? Esportiva. Então, tem esse clima um pouquinho diferente. Ah, legal. Aí, João, falando um pouco mais sobre você agora, o que você sente ao participar de uma competição de slam? Difícil. Mas, assim, eu sinto prazer, eu sinto alegria, eu sinto como se tivesse estar em casa, sabe? O slam chegou na minha vida num momento em que eu precisava muito e eu consegui me adentrar naquele espaço e participar de maneira efetiva, de conhecer os caminhos, de entender quem faz, de saber o que é aquilo. Então, ir participar de uma competição de slam hoje é estar em casa. É um momento também para poder relaxar, para poder extravasar, para poder compartilhar aquele meu sentimento e saber que as pessoas que estão ali também vão ouvir, vão entender o que eu estou falando, sabe?
e também de sentar para poder ouvir o meu amigo próximo, a próxima pessoa que vai estar ali para poder recitar. E aí, como eu comentei, o slam para mim ele deixa de ser uma competição e vira um momento de interação com os meus amigos, com as pessoas que eu criei vínculo a partir desse movimento cultural. Então, estar no slam é estar ali, é trocar com os meus irmãos, com os meus amigos, com as pessoas que estão chegando e fortalecer esses vínculos. Porque, como a gente comentou anteriormente, a competição não é a parada mais importante aqui, e sim essas trocas. Inclusive, tipo, as amizades que eu tenho mais presente hoje, tipo, na minha vida são as pessoas que eu conheci dentro do slam, sabe? Então, a gente se identifica, a gente compartilha dos mesmos sonhos, dos meus objetivos, das mesmas realidades de vida. Então, é isso. É um momento de encontro com os meus amigos, sabe? Ah, bacana, João. Aí eu queria finalizar com uma última pergunta, voltando na questão do slam interescolar. Como você vê o futuro do slam interescolar? Olha, aqui no Espírito Santo eu vejo um futuro promissor para o slam interescolar. A gente já tem conversado, já tem trabalhado, começado alguns projetos para conseguir, de fato, adentrar as escolas, estar ali presente para poder fazer com que o movimento do slam aconteça dentro desse espaço. Porque é extremamente importante a gente levar essa cultura, essa perspectiva para os alunos que estão ali. E 2, porque são dali, como eu comentei, que vão surgir seus novos poetas, que vão surgir esses novos competidores, que vão surgir esses novos organizadores, ou até mesmo pessoas que vão criar e desenvolver coisas que hoje pra gente que faz slam, nem imagina, sabe? Então é alguém que vai surgir ali, sei lá, como um designer, como um fotógrafo, como um videomaker, como alguém para poder captar o áudio e fazer com que esse processo que a gente tem construído do slam seja cada vez melhor, sabe? Então, e eu reforçando novamente minha fala, o slam interescolar e utilizar a ferramenta do slam na escola é plantar essas sementes para que a gente possa colher depois. É isso. Legal, muito importante levar a palavra do slam para as escolas de norte a sul do estado do Espírito Santo, né? Agradeço o engajamento de nosso convidado, João, nessa missão, e agradeço ainda a atenção dos que cuidadosamente ouvem nossa conversa. Não deixe de acompanhar o próximo bloco. Este é um projeto realizado com recursos do Funcultura e da Secult. Até mais!